Mas eu quero falar agora de um outro assunto e a nossa reportagem vai nos ajudar nisso. Antes, quero perguntar para vocês o que o nome Guido Mantega lembra a vocês. Nossa, nova matriz econômica. Começa contigo, Piperno. Putz. Guido Mantega lembra um ministro que, no governo Dilma especialmente, não foi lá muito bem sucedido, né? E para você, hein, Gustavo Segré? Foi muito elogioso o comentário do Piperno, não foi muito bem sucedido, foi um desastre. Mas é uma pessoa que era da confiança do PT, especificamente do Lula, e temos que colocar em algum lugar. Se serve, melhor, se não serve, tudo bem. A gente é amigo, então vamos colocar ele no conselho, por exemplo. Exatamente. Da Vale. Exatamente. E aí, Luiz Felipe Dávila, o que te lembra? O que te remete? Lembra que foi um dos piores ministros da economia que o Brasil já teve, autor da famosa nova matriz econômica, que foi um desastre para o Brasil, que transformou o superávit em déficit, que deixou o poder com recorde de desemprego e com inflação novamente em 2 dígitos. É esse aqui do Mantega. Bom, os nossos comentaristas fizeram e ajudaram a arejar um pouco a tua memória. Agora eu quero contar a você que o governo articula, como mencionou Gustavo Segré, a indicação do ex-ministro da Fazenda para o Conselho de Administração da Vale, como membro desse conselho. Quem vai nos contar essa história é Bruno Pinheiro. E Bruno, explica pra gente como é que vai funcionar essa negociação para depois contextualizarmos mais aqui com os nossos comentaristas no estúdio. Bem-vindo, meu amigo. Evandro, esse assunto já está rendendo antes da gente atualizar, na verdade, né? Que bom falar contigo, com os nossos analistas também aí no estúdio. Sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. Se Lula conseguir emplacar este nome, será uma forma de acomodar esse antigo aliado e ex-ministro também. Se não conseguiu ainda, sem conseguir o apoio para emplacar este nome na presidência da mineradora, é uma tentativa de acomodar de uma outra forma. Então, com este cenário, o governo apoiaria a manutenção, Evandro, do atual CEO, que é o Eduardo Bartolomeu, no comando da mineradora durante mais uma gestão. Ele encerra a sua gestão agora, no final do ano, do mês de maio, aliás, mas é importante dar um sinal sobre o conselho da administração da Vale, que vai decidir se ele vai continuar ou não. Então, essa resposta do governo tem que ser dada até o final do mês de janeiro sobre essa articulação. O ex-ministro nome de Mantega já tem sido citado também nos bastidores como o nome do governo Lula para a Vale desde o início da gestão de Lula aqui no Palácio do Planalto há cerca de um ano, mas isso vem se arrastando. Esse plano inicial era de indicar o ex-ministro para ser o CEO, de fato, no lugar de Bartolomeu, o que ainda não aconteceu. Então tem essa reunião do Conselho, essa articulação para acomodar esse aliado antigo, para tentar ficar tudo dentro desse planejamento, como foi rascunhado no início da gestão de Lula aqui no Palácio do Planalto. Então, a resposta, a expectativa que vem até o final do mês de janeiro. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Vamos acompanhar. Bom trabalho para você. Quero entender o que vocês acreditam que o governo busca ao tentar trazer de volta essa figura que foi tão rechaçada e ficou reconhecida por uma péssima gestão da economia durante o governo Dilma, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, primeiro, lá atrás, aventava emplacar Guido Mantega como CEO da empresa. E eles esquecem que a Vale é uma empresa privada, é um corporation hoje que tem acionistas, e não é assim, o governo liga e fala, quero colocar essa pessoa como presidente da empresa. Isso não existe. Então agora estão tentando colocar Guido Mantega ali no conselho, para eventualmente começar a criar caso para um dia futuramente indicá-lo à presidência da companhia, o que seria um desastre total para uma companhia de capital aberto, que é hoje uma grande mineradora mundial, importantíssima, e o que mostra de novo o menosprezo do governo pela privatização e o desrespeito ao governo, às regras de governança de uma empresa. É uma coisa inacreditável. E essas coisas podem ter impacto no resultado da companhia, na ação da companhia, mas não está nem aí. O negócio é, a gente precisa acomodar os nossos aliados nas empresas estatais. E não podemos deixar aqui de mencionar que isso só é possível porque a decisão monocrática de Lewandowski no Supremo permitiu, de novo, as indicações políticas no conselho dessas empresas. Então, você veja como que as coisas têm consequência, não é?
um ato isolado. Esse ato isolado tem enorme consequência e vai afetar uma das maiores mineradoras do país, que mostrou que após a privatização foi uma empresa que atraiu muitos bilhões de reais em investimento privado, aumentou o número de contratação muito acima do que havia de contratação de pessoas no tempo que era estatal e paga mais de 700% de imposto que pagava quando era estatal. Ou seja, todo esse sucesso parece que não é suficiente para frear esse impulso de politizar empresas de capital, corporations, vamos dizer. Ô, Piperno, você acha que há esse impulso de politizar por parte do governo uma empresa como a Vale, com a indicação de Guido Mantega? Essa história toda, por enquanto, é antinotícia. Primeiro, é uma empresa privada. Então, como é que o governo vai falar, eu quero o Guido Mantega presidente? Isso não existe, é uma fábula urbana. Mais uma, aliás, já criaram várias. Um ano atrás, um pouco menos de um ano atrás, por exemplo, a gente chegou a debater aqui uma história de que, por conta de declarações e posicionamentos do Lula, uma empresa aérea ucraniana iria retirar investimentos de 50 bilhões de dólares que ela pretendia fazer aqui no Brasil. Lembram disso? Isso é uma vergonha, uma mentira, foi uma coisa escabrosa, que ela nasceu da boca de um integrante do governo de São Paulo. Em seguida, o governador Tarcísio, elegantemente, inclusive, acabou se retratando, porque ele não tinha nada a ver com isso, mas, enfim, alguém. Só que isso foi parar na televisão, foi parar em portal de notícias, foi parar em todos os possíveis palanques políticos do mundo, e se tratava de uma fábula, de uma mentira. Então, como é que o governo vai pegar e falar, olha, eu quero o Guido Mantega agora como CEO da Vale? Alguém da Vale fala, escuta, mas, pois é, né? Há mais de 20 anos você não é mais dono disso aqui. Então, nesse caso agora, como membro do Conselho de Administração. Como membro do Conselho, eu tenho a resposta. Como membro do Conselho, ok, o governo pode fazer uma sugestão, mas e aí? Vai ser aceito, não vai? Como é que vai ser isso? Então... Mas, Piperno, você acha que há, por parte do governo, algum interesse de ressarcir essas figuras que, né, entre aspas, foram condenadas no governo Dilma? Porque também na entrevista que a gente teve com o Edinho Silva, ele mencionou que o que a Dilma tem hoje como presidente dos BRICS é pouco diante do que ela viveu lá atrás. Isso aí é uma opinião dele. Agora vem o governo com a indicação de Guido Mantega, que foi outra figura que ficou também, que saiu muito criticada do governo, e com razão, por conta da escolha econômica que fez, né, do plano econômico que escolheu. Mas você acha que há por parte do governo alguma tentativa de devolver algo a essas figuras agora que voltou ao poder? Pode até ser, o que não seria um bom expediente, eu não gosto desse tipo de coisa, mas pode ser, na vida política tem isso. Agora, por exemplo, na questão do Lewandowski, que mudou a lei das indicações aí de dirigentes para estatais e tal, o Guido, ele não tem cargo, que eu saiba, em governos e tal, há mais de 10 anos, né? Estamos em 2024. Faz muito tempo que ele saiu do governo Dilma. Também não era um dirigente partidário do PT. Então, ok, talvez o Lula tivesse mais 1 milhão de pessoas para poder indicar para algum lugar, mas o Guido, por alguma questão de afinidade e tal. Mas assim mesmo, veja, não é o Lula que vai chegar e falar, eu quero esse cidadão em tal cargo na Vale, que é uma empresa privada. As coisas não funcionam assim. Fala, Segredo. Tem uma explicação para isso que o Piperno está mencionando com muita lógica. Não é impor, é negociação. Estamos falando de acionistas. A Previ, por exemplo, é um dos acionistas da Vale. Se você coloca um conselheiro através da Previ, que é o estratégia do governo, você no dia de amanhã, quando o Eduardo Bartolomeu, que é o atual presidente da companhia, que estava indicando que ele não sabia se queria continuar, ele tem período por 1 ano. Então, se está o Guido Mantega dentro do conselho, é uma figura muito próxima a ser visivelmente o candidato para, pela indicação do Lula, colocar. Mesmo, então, mas é negociação. Aí não tem uma imposição. Você está certo, não tem uma imposição do governo que diz eu quero, porque a empresa é privada. Mas dentro do conselho, tudo isso é facilmente negociável. Agora, indo pela tua... volúveis, então, né? Lógico, não, é negociação, Mas você vai me dizer que a pessoa mais apta para ocupar a presidência dos BRICS é a Dilma Rousseff?
claramente não é. Com todo respeito pela ex-presidente, não é. Tem um monte de gente muito mais capacitada que a ex-presidente Dilma. O Guido Mantega, ele saiu disparado do governo em 2015 pelo desastre que ele fez mudando essa matriz econômica que terminou no que todo mundo sabe. Então, do ponto de vista do conceito, você contrata alguém que tem um histórico bom para melhorar o que já eventualmente ou está ruim e deve ser melhorado, ou é bom e pode ser melhorado. Agora, qual é a agregação de valor que um desastrado Guido Mantega, como ministro da Economia, fez? Que, inclusive, se eu não estou errado, ele continua dando aulas na Fundação Getúlio Vargas, indicando sobre teoria econômica. Mas aí é uma questão teórica. Você está colocando uma empresa que, se você errar na tua colocação, você pode fazer um desastre para os seus acionistas. Então, não entendo. Na minha opinião, é corporativismo político de colocar aliados do passado em lugares muito bem remunerados na atualidade. Que foi dado. Não, e além de tudo, é o histórico deste governo com essa questão da privatização. Está sempre tentando melar o jogo. Agora mesmo, para incorporar Furnas na Eletrobras, o governo fez um maior lobby contra a incorporação da empresa. Então, tem mudança no conselho da Petrobras, mudança na política de preço, um monte de coisa que fez a ação da Petrobras cair. Então, assim, não é uma atitude escolher só o Guido Mantega para Vale, é uma série de decisões do governo tentando reverter os processos de privatização de alguma forma ou pelo menos influenciar cada vez mais com a visão do Estado e não com a visão de mercado das empresas. E isso causa enorme mal-estar e aumenta a sensação da insegurança jurídica no Brasil, o que é péssimo no momento em que o Brasil precisa atrair investimento privado. O que foi, Piperno? Por que você discordou aqui do Dávila? Não, porque primeiro, no caso do Guido, então vamos voltar. Quer dizer, o Guido Mantega não vai ser CEO da empresa, é uma fábula urbana. Mas a gente está falando que é conselho. Outra coisa. Do conselho. Agora, o conselho, aí em troca... Sabe, não, mas outra coisa, o Guido Mantega não entraria no conselho por conta da mudança que o Lewandowski fez. Não, isso é claro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o Guido Mantega não tem cargos em governos desde o finalzinho de 2014. Sim. Outra fábula urbana. Então, no caso da Petrobras, por exemplo, criticou-se muito o fato de que, porque agora que caiu a história lá da paridade de preço internacional, então a Petrobras não alinha os preços ao que faz o mercado externo para poder manter mais baixo aqui. Muito bem, na semana passada, a crítica era exatamente o contrário. A Petrobras está cobrando 6% mais do que a média internacional. Por quê? Porque também tem oscilação do dólar aqui. Então, não imaginar que tudo tem um método, tudo é feito para desmontar a empresa, tudo é feito para burlar as leis de mercado. As coisas não são assim.